no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Vocês que nos acompanham por esta transmissão, seja pelo programa de rádio ou pelos canais de comunicação do Facebook, YouTube, Instagram, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, vamos ler a palavra de Deus no que está registrado no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantos trouxeram a Bíblia? Diga assim comigo: meu Deus, fala comigo, pois eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Podei-vos sentar, irmãos, se puder glorificar a Deus com palmas e glória, aleluia, glorificado seja o nosso Deus. Na última vez que eu estive aqui falando com os irmãos, eu ministrei sobre aquela pequena referência bíblica que está lá no livro de Lucas, capítulo 11, onde os discípulos pedem para Jesus: ensina-nos a orar. Naquele dia nós ministramos um pouco sobre a oração, quais são as motivações, qual deve ser o nosso propósito ao se colocar diante de Deus em oração. Hoje, dando continuidade àquelas informações, eu desejo trazer a vocês a importância de permanecermos em oração quando tudo parece não ter mais saída. Nós lemos aqui nesta noite uma parte da Sagrada Escritura que está dentro de um outro contexto muito mais amplo. Eu vou falar um pouco sobre essas informações para que os irmãos tenham noção de tudo aquilo que está em torno deste texto e deste pedido de Deus a Jeremias. Jeremias, para quem não sabe, era um profeta que foi levantado por Deus para profetizar ao povo de Israel. Especificamente, ele transitava no período de Josias, um dos maiores reis e importantes avivalistas da fé judaica, naquele período de aproximadamente 580, 680, mais ou menos, se não me engano. Jeremias era um profeta que ele tinha algumas informações para apresentar ao povo de Deus. Ele, em primeiro lugar, vinha diante daquela atmosfera de cultos avivados, em que o povo de Israel apresentavam sacrifícios a Deus, onde Deus era glorificado, e havia sobre o povo um mesmo sentimento: nós pertencemos a Deus e devemos estar o tempo inteiro em serviço do seu louvor e da sua glória. Só que este povo, que era liderado pelo rei Josias, começou a enfrentar algumas crises religiosas, que foram também interferindo no governo, que automaticamente interferiram na sociedade como um todo, e por fim interferiu na estabilidade daquele povo enquanto nação eleita de Deus. O que é que vai acontecer a partir da morte de Josias? Diversos reis vão subir ao trono, que fora um trono separado para os descendentes de Davi. E, infelizmente, em vez de conduzirem o povo de Deus segundo a orientação de Deus a Davi,
eram reis que levavam Israel, em específico o povo de Judá, para distante de Deus. Neste período, Deus começou a sentenciar não só a Israel, como todo o conjunto de tribos herdeiras da promessa de Abraão, mas também ao povo de Judá. No primeiro momento, todas as terras do norte, que tinha sua capital em Samaria, fora destruída pelos reis da Síria. Neste momento histórico em que Jeremias está profetizando, é a parte sul que é alvo das ações de Deus e do juízo castigador e vingativo do Senhor. O povo de Israel já estava exilado na Síria. Os judeus ainda desfrutavam da liberdade religiosa, do culto e de alguns benefícios em Judá. Só que por conta das iniquidades e por conta do pecado do povo, Deus levantou outro reino para julgar o povo de Israel. Deus levantou os babilônios. A palavra de Deus vai nos assegurar dizendo que estes homens, que não eram um povo que estava em aliança com Deus, passaram a ser instrumento da justiça de Deus para com o povo de Judá. A primeira coisa que eles fizeram foram marchar contra o reino sul, onde a sua capital era Jerusalém. Ao marchar contra o reino sul, eles estabeleceram um cerco em todo o perímetro da capital Jerusalém. O perímetro do cerco causaram algumas consequências. Eis que naquele período era estratégia militar, antes de conquistar uma terra, levar aquele povo que habitava na terra a um estado de calamidade pública. Em primeiro lugar, eram cortados os saneamentos básicos. A cidade que recebia de povos externos alimentos, água e todos os demais mantimentos para a subsistência eram cortados. Neste período, quando não havia água e quando não havia pão, o povo começava a entrar em confusão. Primeiro, porque eles se sentiam inseguros. Em segundo lugar, eles também viam de perto a angústia tomando conta das vidas. Logo mais, era o momento em que pessoas começavam a morrer de fome, a morrer de sede. O gado começava a sofrer com a seca. A lavoura era tomada pela seca. A terra que era produtiva se torna infrutífera. E naquele momento, naquela circunstância, Jeremias estava profetizando para o povo de Israel se submeter ao juízo de Deus. Porque se eles não se submetessem ao juízo de Deus, eles seriam ainda mais castigados pelos povos babilônicos. O povo não quis ouvir a profecia de Jeremias. Zedequias, que era o rei que governava sobre Judá naquele período, além de não dar ouvidos à profecia de Jeremias, o aprisionou e o colocou dentro de uma masmorra em seu castelo. Jeremias não tinha mais o que falar. Jeremias não tinha mais o que dizer. Enquanto profeta de Deus, ele tinha consciência de que o futuro seria um futuro caótico. Enquanto servo de Deus, e vendo o comportamento rebelde do povo, Jeremias não via esperança para o povo chamado povo de Deus. E dentro dessas circunstâncias, Jeremias recebe a visita de Deus. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, você tem um primo, não tem? O seu primo Hananel,
virá até você. Ele é o seu parente mais próximo. Como é parte da nossa cultura, quando uma terra está infrutífera e alguém que porta a terra não consegue mais dar conta de torná-la produtiva, este alguém deve vender a sua posse para o parente mais próximo, para que ele dê continuidade à produção daquela terra. Mesmo você encarcerado, Jeremias, eu vou enviar o seu primo a você, e você irá comprar a terra que ele irá oferecer a você. Deus fala com Jeremias, e Jeremias, como todo servo de Deus, atende à orientação do Senhor. Mas é aqui que mora um ponto que me chama a atenção neste texto, e por isso eu decidi trazê-lo aqui para nós meditarmos. Jeremias, quando se vê diante da terra que ele tem agora, diante das circunstâncias que ele tem, vamos lá explorar um pouco este contexto. Jeremias está preso. O que uma pessoa presa nas condições de Jeremias tinha de perspectiva de vida para o futuro? A primeira coisa que via à mente dele é: eu estou sob perseguição de um rei tirano, de um rei que não se submete à vontade de Deus. Eu não vou sobreviver a essas condições calamitosas que eu estou vivendo. Primeira coisa que passa sobre a cabeça de Jeremias é: eu não terei um futuro para poder usufruir deste patrimônio que eu estou adquirindo. A segunda coisa que vai passar pela cabeça de Jeremias é exatamente essa: além de eu não ter um futuro promissor, esta terra já está sob o domínio de um reino exterior. Do que me adiantaria o investimento do pouco que eu tenho para comprar uma terra, se eu não poderei nem sequer tomar posse da minha terra? Jeremias está num segundo ponto de observação. E ele vai para o terceiro ponto de observação. Além desta terra já está na mão do outro, esta terra está sofrendo pela miséria, pela improdutividade, pela escassez. O que eu conseguirei fazer, mesmo que todas essas coisas mudem? O que eu poderei fazer se essa terra é um deserto infrutífero? Jeremias estava com essas angústias, e ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu se voltar a Deus em oração. Estão percebendo a conexão do porquê orar? Quais são as motivações da minha oração? E é exatamente isso que Jeremias começa a colocar diante de Deus. Jeremias começa a dizer: Deus, eu conheço muito bem as suas obras. Eu sei que o Senhor é um Deus bom, maravilhoso, que faz coisas grandiosas, que tem feito algo maravilhoso para com a história de Israel. O Senhor que nos fez um povo, sendo que nós não éramos nem um povo, nem uma gente, nós éramos escravos. O Senhor nos tirou com mão forte, nos deu essa terra, nos prosperou neste lugar. E agora os nossos inimigos estão nos acabando com a nossa história. O que eu devo fazer agora, Deus? Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, não sou eu o Deus que está no controle de todas as coisas? Jeremias, sou eu que estou no controle de todas as coisas. É isso mesmo que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui essa noite com essa perspectiva: o meu futuro não me reserva coisas boas. Outra coisa, tudo que eu tenho já deixou de ser frutífero e eu estou vivendo a sequidão da minha existência. Alguém pode estar dizendo: por mais que eu tente tomar alguma iniciativa, ainda há muita coisa destruída que eu não consigo sequer limpar os escombros. Como eu posso viver com essa circunstância de vida? E Deus então começa a falar com Jeremias: Jeremias,
eis que eu vou fazer algo muito grande, e você vai viver essas coisas grandes. Eis que eu vou começar com coisas grandiosíssimas, porque por acaso existe alguma coisa que seja grandiosíssima para mim? Pensa em algo grande, Jeremias. Deus está falando para Jeremias, pensa em algo grande. Agora multiplica o meu poder 100, 1000 vezes, infinitamente mais a essa grandeza que você imaginou. Pois bem, é isso que eu posso fazer, Jeremias. Para que você saiba o que eu irei fazer, Jeremias, eis que eu começo a dizer qual é o meu plano. Desde o começo eu tenho a existência nas palmas das minhas mãos. Deus está falando para Jeremias, desde o começo, fui eu quem chamei à existência todas as coisas. Não existia céu, não existia terra, não existia matéria, não existia oxigênio, não existia espaço, não existia profundidade. Fui eu que chamei todas as coisas à existência. Fui eu que coloquei cada coisa em seu determinado lugar. Fui eu quem coloquei o sol onde ele está. Fui eu quem coloquei as estrelas onde elas estão. Fui eu quem plantei a primeira árvore e o primeiro jardim. Fui eu quem fiz o primeiro rio de água doce nascer sobre a face da terra. Fui eu quem coloquei os limites dos mares. Fui eu quem fiz o primeiro ser vivo habitar sobre a face da terra. Fui eu quem criei o ser humano. Por um acaso existe alguma coisa que eu não posso fazer? Eis que eu vou te dizer o que eu estou fazendo para que você não tenha medo, Jeremias. Tudo que está se passando sobre a vida do meu povo é uma obra minha para purificar o coração deles. E eu vou fazer isso com toda a minha maestria. E Deus é maestro na obra de purificar corações. O povo de Israel estava arraigado nas idolatrias a Baal, que era o Deus da fertilidade. O povo de Israel estava arraigado nas idolatrias a Moloque, por isso ofereciam os seus filhos em adoração a esses deuses pagãos, na intenção de aplacarem a ira e trazerem para a sua cidade prosperidade e bons dias, dias felizes. Deus estava dizendo para Jeremias, eu vou arrancar isso do coração do meu povo. O pecado que está impedindo eles de desfrutarem as grandezas que eu criei, vou arrancar do coração do meu povo. E quando eu arrancar a impiedade, o pecado, a desobediência do coração do meu povo, então eu farei uma obra grandiosa em todas as nações, a partir deste meu povo que eu vou purificar. Oh, aleluia. Primeiro Deus fala, eu vou purificar o meu povo. Em seguida Deus fala, depois de purificar o meu povo, eu vou restaurar a sua condição de vida. Que coisa maravilhosa, não é? Eu fico imaginando aqui o melhor momento que Israel viveu. Quem estuda a história da igreja acompanha um pouco desses desdobramentos históricos. Nós temos o período do rei Saul, quando o povo de Israel, que ainda não desfrutava de um reino unido, olhava para os reinos ao redor e diziam, nós precisamos de segurança e estabilidade financeira, política, social, econômica, como esses povos vivem. De repente, eles olhavam para o outro lado e viam, olha, está vendo aquele exército? É um exército poderoso, muito vigoroso, homens corajosos que marcham e conquistam territórios. Nós precisamos de um governo assim. E eles adquiriram um governo desse tipo com o rei Saul. Só que Saul não tinha sua vida espiritual conectada em Deus. Deus teve que levantar um segundo rei, um rei segundo o seu coração. Este rei trouxe novamente a adoração. Ele não dava um passo em direção ao progresso daquela sociedade, se isso não fosse mediado pela presença do Espírito de Deus, se isso não fosse dirigido pela atuação do próprio Deus.
Em segundo lugar, este homem conquistou a paz, principalmente com os reinos inimigos que vinham constantemente usufruir dos recursos da terra, roubar os direitos e os bens do povo de Israel. Mas ainda assim, a glória maior de Israel foi no período de Salomão. O que é que Israel vivia naquele período? Israel tinha paz, não só com os povos inimigos que estavam ao redor do território de Israel. Eles também tinham paz com outras nacionalidades, com outros reinos. E eles tinham uma estabilidade religiosa, porque eles tinham um templo magnífico, glorioso, em que o resplendor da glória de Deus era conhecido por todos aqueles que passavam por aquele lugar. Eles tinham um rei sábio, era tão sábio que outros reinos vinham até Salomão para procurar conselhos dele de como administrar publicamente um povo, como reger um povo segundo a sabedoria e os princípios morais de justiça, de ética e de dignidade humana. Aquele povo vinha até Israel com um olhar deslumbrado pela educação daquele povo, o povo de Deus. Além disso, eles desfrutavam da maior prosperidade financeira que poderia existir naquela época. Eles eram tão bem-sucedidos no período de Salomão, que era a maior glória do reino de Israel. E Deus está falando para Jeremias: Jeremias, eu vou purificar a minha terra. Eu vou destruir tudo que vocês imaginam de beleza. E eu trarei uma nova beleza para esta terra. Eu trarei uma nova glória para esta terra. Eu trarei um novo concerto para esta terra. Aleluia. Pode glorificar a Deus. O engraçado, meus queridos irmãos, é que o texto nos revela que Jeremias talvez não tenha compreendido muito bem a resposta de Deus. Sabe quando Deus fala com a gente, sacode o nosso coração, sacode a nossa mente e fala assim, ó, acorda, deixa de ser tão inocente assim com relação àquilo que eu sou. Jeremias estava mais ou menos neste sono espiritual. Ele tinha ouvido a voz de Deus, ele sabia o Deus que estava falando com ele, mas ainda assim parece que ele não tinha muita segurança do que estava vivendo. E ele se vê mais uma vez encerrado lá no pátio da guarda, numa crise de existência. Neste momento é o versículo que nós lemos. Jeremias, eu não já te dei respostas o suficiente para você ter esperança? Por que você ainda está assim? Preocupado, ansioso? Por que você ainda está assim, desesperado? E agora eu vou começar a fazer algumas aplicações aqui. Quem sabe você chegou aqui essa noite mais ou menos nessa circunstância. Meu Deus, eu já orei tanto, principalmente agora no pós-pandemia, ou neste período em que se mostra uma verdadeira ainda desordem, principalmente nas questões políticas do nosso país. Oh Deus, eu vim aqui essa noite porque por conta da pandemia eu perdi meu emprego. Estou com minhas contas atrasadas. Estou com as minhas demandas diárias, todas elas atrasadas. Eu estou com meus carnês, as minhas prestações, minhas parcelas, todas atrasadas. Eu fiz investimentos dos quais eu esperava altos rendimentos e até agora eu só tenho tido prejuízo. Quem sabe você chegou aqui essa noite dizendo, até a minha família já foi afetada por conta destes problemas que eu vivi durante esse tempo. É filho que já não se entende mais com pai, é pai que
já não se entende mais com a sua esposa, e por isso a guerra está estabelecida dentro do lar. Talvez você chegou aqui dizendo: a minha empresa está indo de mal a pior. Como ministro do Evangelho, eu estou aqui também para dizer: é preciso ter esperança, porque Deus está agindo de forma a nos fazer entender que a obra dele é ainda maior do que aquela que ele já começou em nossas vidas. Quando Jeremias, ele recebe esta voz de Deus falando com ele, a voz do Senhor dizia: clama a mim. Jeremias já clamava. O que é que Deus está pedindo para ele? Insista, Jeremias. Não se deixe desfalecer no momento de crise. Insista, Jeremias. Esses dias eu estava no metrô. Duas senhorinhas estavam conversando. E elas falavam sobre a vida de uma pessoa que elas conheciam. E uma dizia para a outra: você viu como fulano de tal se acabou? Ele se entregou à depressão. Ele já não consegue mais ter esperança de vida. Em vez de tomar uma decisão e tentar mudar o seu quadro, ele se entregou à angústia. Agora tudo o que ele tem está sendo levado, devorado, destruído por conta deste comportamento que ele está vivendo. Imagine Jeremias se ele estivesse na prisão como estava, submetido à pressão psicológica, emocional e espiritual que ele estava, se ele se deixasse vencer pela depressão e pela angústia. O que seria de Jeremias? Com toda certeza, ele seria o primeiro a pensar em suicídio. A situação dele não era boa. O tempo em que ele estava vivendo era um tempo de escassez, sem esperança, sem perspectiva. Mas Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, não se deixe vencer com a depressão, não se deixe vencer com a angústia. Jeremias, eu estou fazendo uma obra grande na sua vida, eu estou fazendo algo maravilhoso na sua vida. Oh, aleluia. O que eu estou fazendo, Jeremias? O olho não viu, não subiu ao coração dos homens. O que eu estou fazendo, Jeremias? Eu vou anunciar para você que é uma pessoa íntima, que é chegado, que se volta para mim em oração, em súplica e em clamor. Deus está falando com Jeremias: Jeremias, a partir de hoje, pode preparar o seu coração, porque a terra do desespero, a terra da aflição, a terra do choro, a terra da angústia, será a partir do meu agir, uma terra em que se ouvirá a voz da alegria. Olhe para a pessoa que está mais próxima de você e diga para ela: você não vai morrer numa terra de tristeza, você não vai morrer numa terra de angústia, você não vai morrer numa terra de depressão. Deus preparou um momento de alegria para você. Oh, aleluia. Jeremias escuta uma das primeiras promessas de Deus dentro de sua circunstância calamitosa. Ele escuta: ainda se ouvirá a voz da alegria. Alguém sabe me dizer qual é o sentimento de alegria que você precisa hoje? Eu não sei qual é a alegria que você precisa, mas para Jeremias, numa terra desolada, onde os povos estavam sem alimento, onde os povos estavam sem água, sem segurança, sem estabilidade política, sem estabilidade econômica, onde todos eles estavam à mercê de um rei tirano. Para eles a alegria consistia em voltar novamente a habitar no santuário do Senhor, em ouvir a voz de Deus, em ter liberdade de se congregarem enquanto família e poderem consumir o pão de cada dia. Deus estava dizendo para Jeremias: Jeremias, é exatamente isso que eu irei fazer. Eu vou devolver
a comunhão de famílias. Eu vou devolver a voz da alegria na casa. Eu vou devolver aos esposos a alegria e o privilégio de se assentar com as suas esposas. Eu vou devolver às crianças as brincadeiras nas ruas, as cantigas, os gestos de alegria. Eu vou fazer novas todas as coisas. Aquilo que era deserto, eu vou fazer frutificar. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Quando a gente fala de situação desértica, me vem à memória a tentação de Jesus. Quando Jesus está no deserto, o que é que Jesus enfrenta? Jesus enfrenta depressão, Jesus enfrenta dores, Jesus enfrenta as temperaturas, Jesus experimenta todos os tipos de tentações, todas as circunstâncias mais adversas, Jesus experimenta quando passa pelo deserto. Mas há um salmo, é o de número 84, lá nos versos 6 a seguir, que o salmista vai dizer: ainda que nós, povos de Deus, chamados por Ele para gozar da sua graça, estejamos passando por períodos desérticos, Ele nos habilita a frutificar nestes lugares. Ele nos habilita a transformarmos situações desérticas em lugares em que o rio da cultura é fluente, em que o rio emana, trazendo vida, trazendo peixe, trazendo fertilidade para a terra, irrigando as raízes, levando a vida às árvores que frutificarão em frutos desejosos às nações. É isso que Deus estava dizendo para Jeremias. Eis que eu trarei a este lugar produtividade. Além da produtividade, há uma terceira promessa de Deus aqui neste texto a Jeremias. Jeremias, se você clamar, eu vou te mostrar a profundidade do que eu tenho para fazer nesta sociedade. Em primeiro lugar, eu vou trazer alegria. Em segundo lugar, eu vou trazer população, crescimento demográfico. Também vou trazer crescimento na sua produção. E além do mais, eu vou tornar esta terra a mantenedora de todas as demais terras da terra. Oh, aleluia. O que é que Deus está fazendo? Deus está dizendo para Jeremias: eu vou constituir esta sociedade como uma sociedade mantenedora em períodos de crise. Eu estou aqui sob a direção de Deus e eu quero profetizar para o nosso Brasil. Um Brasil que está se recuperando de um pós-pandemia. Eu quero dizer aqui que com base nas nossas orações, com base na nossa dedicação a Deus, com base nas promessas de Deus a essa nação, nós seremos exportadores de grandes benefícios para a terra espiritualmente falando, benefícios emocionais, benefícios da arte e do entretenimento, benefícios da cultura, benefícios da música, benefícios da pregação poderosa, cheia do mistério e do poder do Espírito Santo, benefícios de gente já ajustada ética e economicamente, moralmente falando. Nós seremos para este mundo uma igreja cheia de bens, cheia de benefícios. Deus também responde a Jeremias dizendo: olha, Jeremias, diga para o meu povo que neste lugar ainda haverá um rebento, um renovo de Davi. Eita, que coisa linda e maravilhosa. O que é que Deus está dizendo para Jeremias? Neste texto, Deus estava falando para Jeremias: nós tivemos um reino frutífero sob o governo de Davi e de Salomão, seu descendente. Mas eis que virá um que é maior do que Salomão. É maior do que Salomão.
Aleluia. Qual era a grandeza de Salomão? Se a grandeza de Salomão era a prosperidade financeira, se a grandeza de Salomão era a liturgia e o culto organizado, se a grandeza de Salomão era o cuidado e o atendimento com os pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros, se a grandeza de Salomão era o cuidado da sociedade e da manutenção da segurança e da comunicação do comércio exterior, se a grandeza de Salomão era a estabilidade política diante da geopolítica, Deus estava dizendo para ele: eis que virá um que será maior do que isso, que fará coisas ainda maiores do que essa, que vai colocar o homem não só em harmonia com a criação, que vai colocar o homem não só em harmonia com as gentes, com a sociedade, com a economia, não só com a arte, não só com o entretenimento, não só com ecologia, não só com política, não só com geopolítica, mas que vai colocar o homem em harmonia com o seu Criador, o homem em harmonia com Deus, por meio da salvação que ele vai operar sobre a terra. Deus estava dizendo para Jeremias: eis que eu levantarei um período em que a minha salvação será grande sobre a face da terra. Estão enxergando porque devemos permanecer em oração? Não é simplesmente um passatempo. A oração não é simplesmente um ritual que eu vou cumprir diariamente, determinado horário do dia. A oração envolve diálogo. E diálogo é eu colocar as minhas queixas diante de alguém, e o outro alguém responder à altura das minhas queixas, me dando direção, segurança, paz e alegria. Quando eu falo de oração, eu estou falando exatamente desta magnitude que é o relacionamento com Deus. É me colocar diante dele, olhando para as minhas circunstâncias, olhando para as minhas forças e dizer para ele: meu Deus, tenha cuidado de mim, cuida da minha história, cuida da minha família, cuida da minha vida, cuida dos meus familiares, cuida da minha situação diária, porque eu mesmo não tenho mais jeito de cuidar da minha história. Cuida da minha história. A oração é exatamente isso. É se apresentar diante de Deus dizendo: eu sei que eu nada posso fazer, mas que tu tudo podes, e que nada é impossível ao seu agir. O que é que você espera de Deus aqui essa noite? Coloque nas mãos dele. Coloque diante dele aquilo que você espera aqui essa noite. Aquilo que eu já disse, eu não sei o que você veio apresentar nas mãos de Deus. Mas como ministro do Evangelho, eu estou aqui para dizer: Deus está ouvindo as suas orações. E não só está ouvindo as suas orações, Ele está colocando para você propostas irrecusáveis. Propostas irrecusáveis. Deus está colocando diante de você uma palavra de esperança. Ore, porque a tristeza eu vou transformar em alegria. Ore, porque os lugares desérticos eu vou transformar em terras habitáveis e populosas. Ore, porque aonde a família estava sendo destruída, eu vou ser aquele que vai manter a família, a prole, os filhos, descendentes de 3, 4, 5, 10 gerações. Ore, porque eu vou tornar a atividade de vocês atividades produtivas. Ore, porque eu serei o Salvador desta igreja. Eu serei o Salvador de você. Eu serei o seu Salvador pessoal. Oh, aleluia. A oração faz isso conosco, nos dá direção. Eu ensino dentro do curso de teologia na Escola Teológica Deus e Amor, aqui em São Paulo, que a oração é a chave que move as dimensões sobrenaturais. Nós temos uma vida ordinária. O que é isso? Nós estamos dentro da ordem do dia. Então, todos os dias nós temos alguns
atributos, nós temos algumas ações, nós temos alguns compromissos, nós temos algumas agendas. Tudo isso faz parte do ordinário. Tem coisa que nós conseguimos resolver, tem coisas que nós atuamos. Uma ligação resolve, um contato com o banco resolve, um contato com um parente resolve, um contato com um amigo resolve. Tem coisas que contatos resolvem, mas existem coisas que passam da ordem, do ordinário. Tem coisas que ultrapassam aquilo que é do dia a dia. E aí nós precisamos de uma solução que é extraordinária. E é exatamente isso que a oração nos propõe a viver, o extraordinário de Deus. Jeremias estava diante do ordinário, ele não tinha solução, mas Deus disse para Jeremias: ore, Jeremias, porque eu vou revelar o extraordinário na sua vida. Eu vou revelar o extraordinário na sua vida. Quando nós oramos, vivemos o extraordinário de Deus. E é isso que Deus tem para nós. Deus tem o extraordinário para fazer em nossas vidas. Deus tem o extraordinário para fazer na sua vida, minha irmã. Deus tem o extraordinário para fazer na sua vida, jovem. Deus tem o extraordinário para fazer na sua vida, meu irmão. Deus tem o extraordinário. Às vezes as nossas orações, elas são limitadas à nossa visão. Às vezes a nossa oração é limitada às nossas percepções, aquilo que ouvimos, má notícias, aquilo que vemos, a destruição à nossa volta. Às vezes a nossa fé é determinada pelas circunstâncias que nós estamos vivendo. Hoje eu estou pedindo a vocês, assim como Deus pediu a Jeremias: Jeremias, faça uma coisa, saia das percepções, saia do que você escuta, saia do que você vê, enxergue o que eu tenho para te mostrar, escute o que eu tenho para te dizer, e o que eu tenho para te dizer é que eu farei coisas grandes na sua vida. Quando então nós entendemos isso, vivemos o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus é o que nos faz ter testemunho para contar. Jeremias contou vários testemunhos do que Deus fez para com Israel enquanto nação antes dele existir. Mas ele não tinha visto nenhum testemunho em sua própria vida. O que Deus estava falando para Jeremias era isso: eu vou fazer algo na sua vida. Eu me alegro quando alguém à minha volta recebe algo de Deus. Eu me alegro quando alguém ao meu entorno é abençoado por Deus. Mas também eu tenho algumas necessidades, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu tenho necessidade de solução. E aonde é que isso vai me levar? A essa convicção: Jeremias, eu vou fazer algo na sua vida. É uma resposta muito mais particular. É com você que está aqui essa noite que Deus está dizendo: eu vou responder algo para a sua vida. A oração, ela tem esta potência de trazer respostas particulares para as nossas necessidades particulares. Hoje nós estamos aqui orando. Eu, como ministro, oro por todos. Cada um de vocês oram individualmente, e nós fazemos aqui as nossas orações. Mas isso não se encerra aqui. Hoje a gente vai orar. Deus já respondeu pela palavra, e Ele vai continuar respondendo com milagres. Mas amanhã outros problemas surgirão. Como nós faremos? Tornemos a orar. Depois de amanhã, outros problemas aparecerão e se constituirão como os desafios à nossa frente. O que devemos fazer? Esperar o depósito das orações de ontem, de hoje? Não. Insistamos e deixemos-nos envolver com novas orações, porque as orações trazem as respostas de Deus. Assim como Deus respondeu a Jeremias, Ele está prometendo aqui nessa noite que Ele fará respostas
a todas as nossas orações. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Que a palavra de Deus possa vir como respostas para nós aqui essa noite. Fiquemos todos em pé para nós fazermos uma oração. Os amados irmãos que estão em suas casas nos assistindo agora por essa transmissão, eu convido a você a fazer uma oração comigo aqui agora. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando, mas eu sou testemunha viva das ações de Deus por conta das nossas orações. Eu sei o que é passar pelo vale da sombra da morte. Eu sei o que é desfrutar de dias tenebrosos e de a única coisa que passar sobre a mente é o desejo de suicídio. Eu sei o que é estar nestas circunstâncias. Eu sei o que é o desprezo. Eu sei o que é o desespero. Eu sei o que é a aflição da angústia. Eu sei o que é a solidão e a noite sombria em que nós não temos ninguém sequer para conversar. E é nesses momentos que Deus fala com você.